Amanhã, se você tem essa possibilidade de ouvir o Senhor Jesus Cristo falando no teu coração. Abandona os ídolos. 1 João capítulo 5. João capítulo 5 e versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Um dos maiores ídolos do Brasil é o futebol. Tem pessoas que é fanática pelo futebol. É idolatria, é pecado. A Bíblia está dizendo que devemos guardar-se, tirar-se desses ídolos. O Brasil é um país que é mais idólatra ao futebol. Um país que é muito idólatra ao futebol, idolatra o futebol. Também, o Brasil segue linhas de pensamento diferente da Bíblia. Por quê? Será que porque o Brasil não é religioso? Não. O Brasil, o país Brasil é o país mais... A maioria da população brasileira é católica. E se diz religioso. Se você perguntar qual é o credo da pessoa, a pessoa vai dizer que é católico. Mas por que não obedece a Bíblia? Por que não obedece o que está na Bíblia? Ou leva apenas de aparência dizer que é religioso? Que religioso é você que não obedece o que está na Bíblia? Que religioso é você? A Bíblia diz, hoje você está ouvindo eu dando exortação na Escritura, a exposição da Bíblia. Mas muitos não aceitam. Por quê? Porque não quer ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então vemos aqui claramente, pela Escritura, se você tem ouvido, você ouve o que diz o Espírito Santo. Existem certos costumes que é idolatria também. Por exemplo, cultuar seres humanos é pecado. Como assim? Fazer uma imagem de uma pessoa e dizer que aquela pessoa pode te salvar é mentira, engano de Satanás. Quem está por trás disso é demônio. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10. A verdade dói, mas cura. Chega de discursos falsos. Chega de palavra passar a mão na cabeça de pessoas. Está na hora da verdade, do povo ouvir o que diz a Bíblia. Livro de Mateus, livro de 1 Coríntios, capítulo 10. E o versículo 20, diz assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios, e não a Deus, e não quero que seja participante com os demônios. Então, pela Escritura, a palavra de Deus diz que muitas pessoas sacrificam aos ídolos. Sacrificando aos ídolos de madeira, de pedra, de gesso, não te pode trazer salvação, não te pode trazer benefício. A Bíblia diz que sacrifica a demônio e não a Deus. E Deus diz que você não pode participar com os demônios. Porque a Bíblia diz claramente, pela Escritura, a palavra de Deus, fizeram também uma idolatria em volta do nome de Maria. Livro de Lucas. Uma idolatria terrível. Livro de Lucas. Eu creio que todos que estão aqui gostam da verdade. E todos que estão ouvindo gostam da verdade. Então eu vou ler a Bíblia para você, que é a verdade. Evangelho de João, capítulo 17 e o versículo 17. Evangelho de João, capítulo 17 fala que a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então estou aqui com a palavra de Deus que é a verdade, não é coisa de crente não. Aqui não é coisa de crente não. Aqui é coisa da verdade, da palavra de Deus. Aleluia. Não estou citando aqui denominação evangélica. Estou citando a Bíblia, a palavra de Deus, a verdade que todo ser humano deve conhecer. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os seres humanos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Ela é a escritura da verdade. Livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 21.
Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 21. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. Isso. A escritura da verdade é chamado também de livro do Senhor. Livro de Deus, não de religião. Não Bíblia evangélica, Bíblia católica, não. É a Bíblia, é a palavra de Deus. E o que eu estou falando é a palavra de Deus. E o que eu vou falar ainda é a palavra de Deus. É ela, a escritura, chamado livro do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 34, versículo 16. Lá diz que a Bíblia é o livro do Senhor. Vamos ler. Buscai no livro do Senhor e lede. Então, a Bíblia nos adverte a buscar no livro do Senhor. Aleluia. Andar por esse livro não é andar errado, é conhecer a verdade. Livro Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? O que é que o mundo precisa? Ser liberto do pecado, ser liberto do engano. Só através da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, e o versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Aqui diz a escritura que a Bíblia é a espada do Espírito. Então, através dela, quem é de Deus, escuta esta espada, escuta estas palavras de verdade, para ser liberto do pecado. Aleluia. Porque quem comete o pecado, ele é escravo do pecado, ele é servo do pecado e não é servo de Deus. Livro de Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 34. E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Para isso Jesus veio, para libertar os seres humanos do pecado, da escravidão do pecado. O diabo escraviza nas drogas, na prostituição, no adultério, na fornicação. Mas Jesus Cristo veio para libertar nós, libertar você da escravidão do pecado. Capítulo 8, versículo 36 do Evangelho de João. Vamos ler. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus Cristo é Ele que livra você. É Ele que te livra do pecado. Porque a Bíblia diz, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Então, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vocês que estão aqui, que estão me ouvindo, vocês são de Deus no sentido de estar ouvindo essa Escritura Sagrada. A Escritura diz claramente que existe, aqui a definição. No livro de Lucas, vamos ler uma passagem aqui, e vamos conhecer rapidamente aqui e desfazer uma falsa doutrina que é apregoado pelo catolicismo. Pela Bíblia, vamos desmascarar. Livro de Lucas, capítulo 2. Capítulo 2, ou capítulo 1, melhor dizendo, é capítulo 2. Vamos ler primeiro no capítulo 1 de Lucas, o versículo 46. Vamos por 38. Diz assim: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria é a serva do Senhor. Maria foi uma serva de Jesus. A palavra serva significa obedecer ao Senhor. Serva significa aquele ou aquela que necessita de um Salvador. E Maria necessitou de um Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Aleluia. Maria precisou de um Salvador. E muitas pessoas estão cultuando Maria.
Muitas pessoas estão idolatrando Maria. É antibíblico. A Bíblia diz que Maria foi uma serva de Deus e precisou de um Salvador. Maria, ela foi uma pecadora, igual você e eu somos. Dizer que Maria não tinha pecado, a Imaculada Conceição, é ir contra a Bíblia. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Romanos, capítulo 3 e o versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, incluiu Maria também. Maria foi bem-aventurada. Estou falando isso, sabe por quê? Porque eu sei que existe muito católico que está me ouvindo agora. Que tem vergonha de estar aqui, mas está me ouvindo. E muitos estão enganados pelos dogmas de religião da Igreja Católica. Que se diz cristianismo, devia chamar marianismo. Porque o centro do catolicismo é Maria e não é Cristo. Devia se chamar o catolicismo de marianismo e não de cristianismo. É verdade. Maria não salva ninguém. Pedro não salva ninguém. João não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Aleluia, é verdade. Quem intercede por mim e por você é Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Primeiro a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só mediador, um só intercessor, que é Jesus Cristo, homem. Não precisamos de outro intercessor para chegar a Jesus e Jesus chegar a Deus. A Bíblia deixa claro que há um só mediador, que é Jesus Cristo, entre Deus e os homens. E só foi Jesus Cristo que pôde e morreu na cruz do Calvário. Aqui diz claramente que Maria não pode fazer nada por ninguém. Ela está morta. Mas Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo 6. Mateus capítulo 28, versículo 6. Diz assim: e ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vede o lugar onde o Senhor jazia. Então vemos claramente pela Escritura Sagrada, povo que está ouvindo agora essa mensagem da palavra de Deus, nesta exposição da Bíblia, vemos aqui que Jesus Cristo não está no sepulcro. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu por teu e por meus pecados. E a Bíblia diz claramente que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Vamos ler. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Então Jesus Cristo morreu, ressuscitou o terceiro dia, morreu por nossos pecados. Não adianta nem rezar, nem orar em nome de outros deuses, em nome de outras entidades, que você não vai ser respondido. É a Bíblia que diz. Livro de Mateus, capítulo 6. É a verdade. Capítulo 6 e o versículo 7. Diz assim: e orando não useis de vãs repetições. Que fala da reza claramente. Como os pagãos que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Está claro aqui. Temos que orar, se colocar de joelho diante de Deus, o Pai. Primeiro, Efésios. Livro de Efésios, o capítulo 3, versículo 14, diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem nenhuma senhora aqui, é Jesus Cristo. Devemos se dobrar diante do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que o catolicismo faz? Se dobra diante de pedaços de madeira. Eu digo a verdade e não minto. Se alguém discordar disso, me discorde e prove dentro da Bíblia que eu estou errado.